Boa noite, professora. Tudo bem? Aqui é o João, aluno do terceiro B, e hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre o que é ligação covalente. Tá aqui o meu slide, tá aqui algumas anotações, e eu quero debater com vocês, discernir um pouco de vocês sobre esse tema que cai muito no Enem, que cai muito em prova e que é estritamente importante para a gente do terceiro ano. Primeiramente, ligação covalente. O que é uma ligação covalente? Ok? Ligação covalente ocorre quando dois átomos, geralmente não metálicos, se unem para compartilhar elétrons, formando uma parceria que resulta na estabilidade química, no qual o compartilhamento é fundamental para a formação de moléculas essenciais para a vida, como a água, que é um exemplo de ligação covalente, o H2O, o gás carbônico, que é um exemplo de ligação também covalente, que é o CO2, e no qual cada átomo busca complementar aí a sua camada de valência, sempre igualando a sua camada A8, que é o que eu vou explicar daqui a pouco, garantindo assim um estado estável e satisfatório para a geração da vida. É um exemplo da ligação covalente. E por exemplo, ocorre quando dois átomos, isso é estritamente essencial para vocês não esquecerem, ocorre quando dois átomos compartilham pares de elétrons para alcançarem essa estabilidade. É isso que resume a ligação covalente, no geral. A analogia do aperto de mãos é uma analogia que acabei criando aqui, que seria a interação entre os átomos A e B, no qual cada um precisa de um elétron para alcançar a estabilidade em vez de um ato de roubo. Eles decidem colaborar, oferecendo um elétron cada. Assim, eles formam um par compartilhado, em qual essa parceria é análoga a um aperto de mãos, simbolizando a união e a colaboração entre os átomos. Então, basicamente, é o fato da gente unir, criar um par de elétrons e esse par de elétrons basicamente igualar a quantidade de elétrons que cada um precisa na sua camada. Características das ligações covalentes aqui. Calma aí. Algumas características. Primeiramente, elas ocorrem entre átomos não metálicos que compartilham elétrons para alcançar a estabilidade. Essa cooperação resulta na formação de moléculas diversas, como a água e o gás carbônico. E a importância deles, que é as ligações que elas são fundamentais para a química orgânica e inorgânica, permitindo a criação de compostos essenciais à vida. A força da ligação covalente varia com o número de elétrons compartilhados, resultando em ligações simples, duplas ou triplas, que vai ser um dos exemplos que a gente vai trabalhar depois. Agora eu vou trabalhar com vocês sobre a regra do octeto. Basicamente, o que significa a regra do octeto, que foi o que eu comentei no início do vídeo sobre o fato de eles igualar a 8. Um átomo ele geralmente adquire estabilidade quando ele possui 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas uma camada. Essa é basicamente a regra do octeto. Ele busca ter 8 elétrons para justamente igualar na sua última camada, fazendo assim uma camada exata, equilibrada, para o gerimento daquela molécula, daquela substância, criar um maior rendimento entre elas. Agora um exemplo que eu vou comentar com vocês sobre o gás hidrogênio. Estabilidade do compartimento. Cada átomo de hidrogênio possui um elétron em sua camada de valência. Para alcançar essa estabilidade, eles compartilham um par de elétrons, formando assim uma ligação covalente. Essa interação resulta na formação da molécula de gás hidrogênio, que é o H2. Aqui, não sei se tem como funcionar um pouquinho a tela aqui, mas aqui, ó, esses dois átomos mais escurinhos aqui, que estão em azuis, eles são basicamente os pares de elétron que fazem ele igualar uma outra camada externa, formando assim uma nova substância que é o H2. Isso é um exemplo da regra do octeto, e nesse caso seria uma formação dela. Estrutura da molécula de água, como H2O. Que é aqui, ó, na molécula de água, o oxigênio que possui 6 elétrons na camada de valência compartilha um elétron com 2 átomos de hidrogênio. Isso resulta em um total de 8 elétrons ao redor do oxigênio, conferindo estabilidade à molécula. Lembra do 8 da regra do octeto. A estrutura é visualmente representada como HOH, onde os pares de elétrons compartilhados são essenciais para a formação da ligação covalente, ou seja, eles são essenciais para a formação da água. Aqui, ó. E agora a principal diferença do que é ligação covalente e ligação iônica.
A ligação covalente ocorre entre átomos não metálicos, geralmente não metálicos, que compartilham pares de elétrons para alcançar a estabilidade. Esse compartimento resulta em moléculas estáveis, como a água e o gás carbônico. Já na ligação iônica, ocorre entre metais e não metais, onde há doação de elétrons. Um átomo metálico doa um ou mais elétrons para um átomo não metálico, formando íons que se atraem devido às suas cargas opostas, como no caso do NaCl, que é o sal de cozinha. Então, a principal diferença entre a ligação iônica e a ligação covalente. A ligação covalente ocorre geralmente não metálicos, isso tem que ficar bem gravado, ocorrem não metálicos, e eles emprestam um com o outro, fazendo assim uma junção entre um ao outro. Que nem, por exemplo, lá na analogia do aperto das mãos. Eles se juntaram para fazer uma nova substância. Já na ligação iônica, eles doam elétrons, ou seja, uma carga perde e a outra ganha, fazendo assim uma ligação iônica. Essa é a principal diferença entre os dois. E aqui um resuminho para a gente entender o que são as ligações covalentes. Parceria entre não metais. A ligação covalente é uma parceria que ocorre entre átomos não metálicos que ocorre através do compartilhamento de um ou mais pares de elétrons, permitindo que ambos os átomos atinjam estabilidade. Que foi o que eu comentei. Eles podem fazer reações duplas, simples ou triplas, no qual eles basicamente emprestam elétrons, eles formam novas substâncias sem perder uma outra carga. Formação de moléculas. Esse tipo de ligação resulta na formação de diversas moléculas importantes, incluindo a água, H2O, o gás oxigênio, O2, e o gás carbônico, que é o CO2. Eles basicamente formam novas moléculas. Então, sempre quando a gente for cair em questão de prova, em questão de Enem, questões falando sobre uma molécula impressou para outra e formou uma nova substância, é ligação covalente. A ligação covalente. A importância da química e biologia. A ligação covalente é fundamental para a química, orgânica e biologia, pois participa da estrutura de compostos essenciais à vida. Isso aqui é simples. Isso aqui é basicamente o essencial, basicamente CO2, O2, H2O, metano, são exemplos diversos que a gente precisa para a formação da vida, que estão presentes na Terra e são essenciais para a nossa vivência. Agora, para terminar, eu vou comentar com vocês sobre um exemplo de questão. Essa aqui caiu no Enem de 2019, sobre ligação covalente. Aqui, o metano, a amônia, a água, o fluoreto de hidrogênio são substâncias moleculares cujas estruturas de Lewis se representam na tabela seguinte: metano, CH4, C4H, amônia, NH3, HHN, água, H2O, fluoreto de hidrogênio, HF. A pergunta aqui, indique o tipo de ligação que se estabelece entre os átomos que constituem essas moléculas. Aqui as alternativas: ligação covalente, dupla, ligação covalente tripla, ligação iônica, ligação iônica dupla, ligação covalente simples. Gente, quando a gente está trabalhando sobre um fato de um emprestar para o outro, é basicamente uma ligação covalente simples, no qual eles só vão primeiramente eles não são metais, eles são ametais, depois que eles são átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio, no qual eles chegam basicamente a sempre 8, a imagem não está ajudando muito, mas eles aqui no gráfico que está representado aqui, eles estão sempre chegando na camada 8, fazendo assim a regra do octeto. Então é basicamente uma formação de pares de elétrons formam uma nova ligação. Essa nova ligação é a ligação covalente simples. Então, é um exemplo de questão que cai no Enem, que cai em vestibular e que está presente nesse tema de ligação covalente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Até a próxima.